Chegamos ao final do estudo deste trimestre. Neste trimestre, estudamos o livro do Apocalipse, especialmente as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, dos versos 6 a 12. Nela nós vimos o Evangelho eterno. O que é esse Evangelho eterno? O Evangelho eterno é o plano de Deus de salvação, que foi pensado na mente de Deus antes dos tempos externos. É o mistério da salvação, o mistério que estava na mente de Deus e que foi revelado através da vida, da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho da graça, favor imerecido, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, possibilitando a cada um de nós a salvação através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas as 3 mensagens angélicas, irmãos, se constituem em mensagens de advertência para o tempo do fim, mensagens para arrependimento, mas fundamentalmente mensagens para a salvação. Mensagens para que tomemos a posição ao lado do Senhor Jesus, para que sejamos fiéis ao Senhor Jesus e dessa forma, então, estejamos salvos pela graça através do Senhor Jesus Cristo. As mensagens são: temei a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra e a fonte das águas. Adorar ao Criador. A segunda mensagem fala sobre a queda de Babilônia, aquele conjunto de falsas doutrinas, de tradições humanas, para enganar o povo de Deus, como estudamos, a cidade chamada confusão. A terceira mensagem diz sobre a adoração à besta e à sua imagem, a esse poder político-religioso que estará implantado no final dos tempos e que procurará fazer com que os servos de Deus adorem a tradições, adorem a besta e não a Deus. Estudamos sobre o sinal de Babilônia, o sinal da besta, que será colocado na mão ou na testa, na mente. Na mão tem a ver com as nossas atividades cotidianas, com o dia a dia. E na testa, na mente, com um posicionamento ideológico, de defesa das doutrinas, das falsas doutrinas da besta. Vimos também sobre as mentiras de Babilônia. As mentiras de Babilônia para confundir aqueles que querem fazer a vontade de Deus, para confundir os fiéis. Uma delas, a mentira fundamental: vocês não vão morrer coisa nenhuma. E hoje, toda a humanidade, praticamente toda a humanidade, crê na imortalidade da alma. Um conceito grego que permeou a igreja cristã primitiva, permeou a igreja cristã, e que está nas outras seitas, nas seitas não cristãs, a imortalidade da alma. Essa doutrina possibilita agora que você consulte mortos, que você faça culto pelos mortos, porque afinal de contas eles ainda estão vivos e atuantes. Essa doutrina também fala de um céu imediatamente após a morte física, e de um inferno também imediatamente após a morte física, e ainda mais um inferno eterno, onde até aqueles que praticaram mal vão ficar queimando eternamente, isso é, vão ser imortais na morte. Mais ainda, irmãos, dentre as mentiras de Babilônia, dentre o vinho de Babilônia, as falsas doutrinas de Babilônia, está a santificação do domingo. Quando a Bíblia apresenta o 4º mandamento, o mandamento do sábado, lembra-te do dia do sábado para o santificar. E aí coloca Deus como o criador de todas as coisas. Ao mudar o sábado para o domingo, Satanás tenta desqualificar a Deus como criador. Domingo não lembra de nada, irmãos? Lembra da ressurreição de Cristo? Tá bem. Mas e quem é o criador de todas as coisas? Satanás se colocando no lugar de Deus, irmãos, desqualificando Deus como criador.
Dentre essas outras doutrinas falsas está o perdão dos pecados pelo sacerdote. O sacerdote pode perdoar os pecados. O Papa pode perdoar os pecados. E a igreja viveu séculos com essa doutrina, vendendo indulgências, até que na Reforma, Lutero, procurando reformar a igreja, falou contra essas indulgências e contra essa pretensão do sacerdócio e do Papa, da Igreja Romana, de perdoar romanos, perdoar pecados. Ainda mais, irmãos, a veneração dos santos, a intercessão diante do Deus. Ora, os santos vão interceder diante de Deus, portanto, você deve orar para os santos. E os santos têm imagens que devem ser veneradas, e você vai se curvar a elas, em total oposição ao segundo mandamento da lei de Deus, que diz: não farás imagens de escultura. A Igreja Romana, irmãos, alterou esses dois mandamentos fundamentais. Eliminou o segundo mandamento e alterou o mandamento do sábado, o quarto mandamento, para o seu terceiro mandamento no Catecismo Romano: guardar domingos e dias de guarda. Mas vimos também, irmãos, que há um povo remanescente e fiel. E esse povo só pode ser remanescente e fiel por conta da graça. Apocalipse 14, 12 é um verso que lemos muitas vezes durante esse trimestre. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Guardar os mandamentos de Deus, todos os mandamentos de Deus. E ter a fé de Jesus. O que é a fé de Jesus, irmãos? A fé de Jesus é aquela que é fiel a Deus até a morte. Vimos ainda, irmãos, e agora para nós particularmente, qual é a missão desse povo, qual é a missão do povo de Deus, qual é a missão do povo remanescente, daqueles que guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus. É glorificar a Deus, demonstrar a glória de Deus, vindicar o caráter de Deus, demonstrar ao mundo que Deus é um Deus de amor, um Deus de bondade, contrariamente às acusações de Satanás, que é um Deus injusto e um Deus cruel. 1 João 4, 16. Devemos confessar o Jesus como Filho de Deus, o amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Portanto, irmãos, nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento entre seres humanos deve ser um relacionamento de amor, porque Deus é amor. E o verso áureo da Bíblia, São João 3,16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus, irmãos, é que possibilita que tenhamos a vida eterna. O amor de Deus é demonstrado no Evangelho eterno. O amor de Deus é demonstrado na Santa Bíblia, não nas tradições humanas, não nas regras humanas, mas na palavra de Deus. Veja agora, então, esse texto, esse belíssimo texto da senhora White relativamente ao povo de Deus. Servos de Deus com o rosto iluminado, irradiando uma santa consagração, se apressarão de um lugar a outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Haverá milagres, os doentes serão curados e sinais e maravilhas acompanharão aqueles que creem. Por outro lado, irmãos, veja, Satanás também realizará seus falsos milagres, fazendo até mesmo descer fogo do céu diante do povo. Assim, os habitantes da terra terão que tomar uma decisão. Nos momentos finais da história, irmãos, o povo, os seres humanos, terão que tomar uma decisão. Vão estar ao lado de Deus ou vão estar ao lado de Satanás? Vão estar ao lado do Cordeiro, Senhor Jesus Cristo, ou vão estar ao lado da besta? Essa será uma decisão individual, mas cabe a nós, irmãos, pregar essa mensagem, alertar sobre essa mensagem. Essa missão é a missão de cada um de nós e é a missão da igreja, mas ela é fundamentalmente uma missão individual.
Que Deus abençoe a todos nós. Que esse estudo do Apocalipse sirva para que nós tenhamos mais fé, para que nós tenhamos mais confiança, mais fidelidade, mais obediência, que possamos honrar a Deus com as nossas atitudes, com a nossa vida, possamos glorificar a Deus através do nosso testemunho. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, muitíssimo por conta desse estudo do Apocalipse neste trimestre. Porque aprendemos, Senhor, que devemos honrar a Ti porque o Senhor proveu para cada um de nós um evangelho eterno, um evangelho de salvação. Devemos adorá-lo, devemos temer a Deus, temer no sentido de adorá-lo. Aprendemos isso, irmãos, aprendemos que não devemos seguir à besta esse poder político-religioso que será implantado no final dos tempos. Que tenhamos a Bíblia como nossa referência, a Bíblia normativa para as nossas doutrinas e para as nossas atitudes. Mas especialmente que tenhamos o Cordeiro que foi morto, o Senhor Jesus Cristo, como nosso Deus, como nosso Salvador, aquele que nos criou e aquele que nos salva por conta do seu infinito amor. Nos abençoa, portanto, nesse sentido, é o que peço para cada um de nós, peço para mim, para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um feliz sábado nas suas igrejas, nas suas classes da escola sabatina. Sejam felizes.